Após jornalista inglês cravar Lucas Paquetá no Flamengo, o jogador dá sua versão e define seu futuro para 2025. Matheus Gonçalves sendo vendido por 16 milhões de euros. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está aí de cantinho, que está com o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada. Você é flamenguista de verdade, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu e vamos que vamos. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo se você põe fé. Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Situação é a seguinte. Primeiro eu vou falar aqui de Lohan e logo depois eu vou falar de Lucas Paquetá. O que acontece? O jovem Lohan praticamente abriu mão de suas férias aí, pelo menos nos primeiros 15 dias iniciais. Por quê? Porque o jogador sabe que tem um potencial muito grande, mas que nesse momento está escanteado no Flamengo. E como ele tem apenas 19 anos, ainda tem sonhos de ir para a Europa, e a hora é essa. Então se ele esperar muito, não vai. Está treinando 6 dias por semana, contratou um preparador físico por sua conta, está treinando no CT do Flamengo, mantendo em forma e tentando melhorar sua performance. Está aí com um treinamento intenso para chegar em 2025 voando e quem sabe no meio do ano ser negociado. Esse é o desejo do jogador e pode render uma alta grana para o Flamengo. Quem está de saída, praticamente cravado, é Matheus Gonçalves. Hoje o Bragantino ainda mantém a proposta de 12 milhões de euros por 70% do passe do jogador. Porém, o Flamengo bate o pé e não quer. O Flamengo oficializa aí um valor e esse valor é de 16 milhões de euros. Mesmo com a mudança aí de Landim para BAP na presidência, BAP também pretende vender Wesley, Everton Araújo, Fabrício Bruno, Pablo, Matheus Gonçalves, entre outros. Então o Flamengo deve ter uma pequena reformulação aí. E falando em reformulação, a situação é a seguinte. BAP planeja modernizar o Flamengo aí. Então, abre aspas aí. Flamengo como sociedade anônima de futebol, SAF, com especialistas em cada área. Rodrigo Torres, ex-VP de Finanças, é cotado para CEO. Além disso, BAP pretende propor ao Conselho Deliberativo aí mudanças na estrutura. Na verdade, ele não quer fazer uma SAF. Ele quer ter um perfil parecido com o de SAF. E as mudanças na estrutura são extinção de regra de 19 vice-presidentes, né, obrigatórios ali. Reorganização administrativa para maior eficiência, nova estrutura. CEO Rodrigo Torres para gestão executiva, especialistas em departamentos específicos. Objetivos aí. Profissionalização, isso aí tem que fazer mesmo, não tem como. Só assim o Flamengo vai conseguir alcançar patamares mais altos. Transparência e eficiente. Então essas informações aí, chegadas pelo GE, é o seguinte. Hoje o Flamengo tem uma boa parte de seus dirigentes amadores, né? São pessoas que estão ali, não têm salário e, né, são apenas estatutários. O Flamengo pretende agora, com a chegada do BAP, colocar esses cargos abaixo dele e tudo profissional. E assim o Flamengo conseguir aí, né, ter mais eficiência nas contratações e coisa e tal. E um dos detalhes aí é que o Flamengo já oficializou a contratação do José Bolto. O novo capítulo do José Bolto no Flamengo é o seguinte. José Bolto, além da direção, assume também a liderança da reestruturação do departamento de futebol, visando impulsionar o crescimento e o sucesso do clube. Fonte GE. Então, além de ele ser o diretor de futebol, ele vai ser ali também o gestor, coisa e tal, fazendo essa reestruturação aí, que será importantíssima. Além de participar das contratações, ele vai analisar jogadores, vai indicar para o Felipe Luiz, e junto com o Felipe Luiz vão bater o martelo se vai contratar ou não. Então a mudança na transição vai acontecer agora, né? A partir do dia 18 é a transição, e a partir do dia 1º, dia 2 de janeiro, o BAP assume de vez, já pode dar as canetadas, contratar ou não. E durante a transição aí, a transição na presidência do Flamengo enfrentará obstáculos. Detalhe, Rodolfo Landim não colabora com o processo. Transição ocorrerá após a posse oficial em 18 de janeiro.
18 de dezembro agora, aliás. E no dia 2 de janeiro ele pode subir. Bruno Spindel, o diretor atual, está em viagem. José Boto, novo diretor, só chega dia 26 de dezembro. Então, isso aí quem informou foi o próprio BAP, na fonte do BAP lá, que informou que as coisas estão acontecendo meio lentas por causa disso aí. E, mudando da água por vinho, falando de mercado da bola, The Sun é o jornal que crava Lucas Paquetá no Flamengo. Meus amigos, a situação é a seguinte. Revelado pelo Flamengo aí em 2017, depois de 2018 ficou entrando e saindo, né? Era utilizado aos poucos ali no Flamengo. Em 2019 se firmou naquele time fortíssimo e foi vendido lá por West Ham. Depois que foi vendido, o jogador cresceu muito, tem boas passagens para a seleção brasileira, um dos principais jogadores da seleção brasileira, se envolveu numa situação aí polêmica com casas de aposta, no qual ele teria manipulado cartões amarelos para favorecer parentes e amigos da ilha onde ele foi nascido e criado, Ilha de Paquetá. Então, com isso, o Lucas Paquetá, hoje insatisfeito na Inglaterra, porque teme seu futuro lá, e acredita que, caso, né, seja condenado o processo, só ficará impedido de jogar futebol na Inglaterra e na Europa. E no Brasil ele poderia jogar naturalmente, é o que ele imagina. Porém, as coisas não é bem assim. Muita gente crava que se a punição for lá, depois deve ocorrer um novo processo e a punição dele deve ser mundial. Mas, mudando desse assunto aí, o que acontece? Lucas Paquetá vê uma grande possibilidade de se transferir para o Flamengo, no Flamengo ele teria mais visibilidade para estar chegando à seleção brasileira. Então é assim, ele quer vir para o Flamengo, jogar um tempo, sabe que o Flamengo tem um grande elenco, um elenco muito forte, e depois chegar à seleção brasileira novamente. Ele que vem sendo convocado sistematicamente. E, com isso, esse jornalista aí do jornal The Sun cravou que o Lucas Paquetá quer se transferir para o Flamengo. Só que tem um detalhe muito grande aí. Primeiro, o Flamengo com essa gestão profissional vai depender muito do aval do José Boto, ele aceitar as condições e querer. Depois, tem que ser acordado com o Felipe Luiz, que é o técnico atual do Flamengo, deve ficar até o final do ano, no mínimo. Então, o técnico e o José Boto tem que estar alinhados para essa contratação. Depois disso, o Flamengo tem que ir até o West Ham. Chegando no West Ham, o Flamengo tem que botar uma proposta na mesa. Hoje, o Lucas Paquetá está avaliado em nada mais, nada menos, né, que é o que eles querem para vender o jogador, 60 milhões de euros. É impossível o Flamengo pagar isso por um jogador. Muita gente acredita que o Flamengo poderia pagar 25 milhões de euros. Então tem que alinhar com o West Ham lá para o West Ham aceitar esse valor de 25 milhões de euros. Primeiro tem que alinhar José Boto e Felipe Luiz. Depois tem que alinhar o valor com o West Ham. E terceiro, o próprio Lucas Paquetá tem que ter uma redução drástica no seu salário. Se for colocar o salário dele em reais, ele ganha na faixa de 4 milhões de reais por mês. Né? Então, ou seja, o Flamengo vai ter que oferecer um salário, ele vai ter que aceitar um salário menor para jogar no Flamengo, na casa ali de 2 milhões a 2 milhões e meio, que muita gente acredita que o Flamengo tem condição de pagar, e ver também se esse jogador, que hoje é um meio campista ali, fazendo segundo volante, às vezes jogando mais à frente como armador, se ele teria vaga no elenco atual do Flamengo, porque para a posição dele hoje a gente tem De La Cruz, Charlie Alcaraz, Gerson, De Arrascaeta, que joga mais um pouco à frente. Ou seja, o Flamengo já tem bastante jogador nessa posição. E dessa posição aí, nesse momento, não tem ninguém para sair. A gente tem baixas aí que pode acontecer na volância, que é o Everton Araújo. Na lateral direita, que é o Wesley, pode estar saindo. Tem o Matheus Gonçalves, que também faz essa função. E esse sim está de saída, praticamente cravado que vai sair. Tem o Lohan também, que faz essa função que pode sair. Ou seja, essa função no Flamengo hoje tem muito jogador. Claro, vai ter essas duas baixas aí que é praticamente certo. Lohan e Matheus Gonçalves. Mas até então, não saíram. Então tem tudo isso. É bom negócio para o Flamengo? É viável financeiramente para o Flamengo? Esse jogador vai conseguir agregar valor ao Flamengo hoje, que ele está com 27 anos? Eu acredito até que ele ainda vai render muito no futebol, porque é jovem ainda. Mas financeiramente é muito caro. Porém, esse jornal lá, quando crava,
pode ser duas coisas. Uma, empresário tentando valorizar o jogador, crava que ele vai para tal clube, apesar de que ele cravou que é interesse do jogador e não do clube, mas crava, parece um monte de gente querendo. E por um outro lado, pode ser que seja verdade, porque o próprio Lucas Paquetá, ano passado, forçou a barra para vir para o Flamengo. Ele tem desejo de voltar para o Flamengo, porque ele tem medo de permanecer na Europa, onde ele sabe que as coisas vão ficar quentes, principalmente no próximo ano. Próximo ano tem Super Mundial, os clubes estão fazendo pressão lá na Inglaterra e na Europa para querer a cabeça dele, para que ele seja punido. A punição pode ser severa demais. Muita gente fala em banimento do futebol, outros falam que vai ficar suspenso somente na Inglaterra, na Europa. Então, com isso, ele mira o mercado brasileiro, onde seria um mercado aí alternativo, no qual ele não teria problemas nessa suspensão. Mas o desfecho disso aí a gente só vai saber mesmo a partir de 1º de janeiro, a partir de 2 de janeiro, quando o mercado da bola abre, aí começam as contratações. Até lá vão ter muitas especulações. É claro, os times já podem fazer a lista de jogadores que querem, os times já podem encaminhar propostas, mas oficializar mesmo só a partir de 2 de janeiro. E o Flamengo parece estar muito atento para isso aí, porque segundo fontes aí, como o Coluna Flá, o BAP, Luiz Eduardo Batista, o BAP, novo presidente do Flamengo, ele já está aí fazendo reuniões online, né, com o José Boto, no Felipe Luiz, entre outros aí, já pensando em possível sucessor de Gabigol, como centroavante lá, né, precisando do centroavante, e as perdas que ele pode ter a partir de janeiro, ele já está pensando também em reposição. O Wesley está muito forte a saída dele, dificilmente o Flamengo vai conseguir segurar, embora o Flamengo com o Landim aí, montou um esquema, teve uma conversa com o staff para segurar até o meio do ano, mas está difícil de segurar. Everton Araújo é destaque ali na volância, tem muita gente de olho, está difícil de segurar. Fabrício Bruno tem o desejo de sair, o próprio jogador quer sair, está escanteado no Flamengo, sabe que hoje é a terceira opção na zaga. Davi Luiz não deve renovar com o Flamengo, então o Flamengo vai ter mais essa baixa aí. Então o Flamengo vai precisar contratar 2 zagueiros, um lateral direito e um volante. E tem a possibilidade também de Lohan e Matheus Gonçalves ir embora. Então o Flamengo sabe que vai perder alguns jogadores e tem a necessidade de vender. O Flamengo hoje precisa reforçar o caixa, precisa fazer dinheiro. E esses jogadores são jovens, estão no momento certo de ser vendidos. Se deixar passar mais um pouco, desvaloriza. Então o Flamengo está de olho nisso tudo aí. Mas o Flamengo ainda continua tendo um grande elenco, porque vai ter a reposição, não, mas a volta de Cebolinha, que estava lesionado aí há 4 meses. Luiz Araújo já voltou. Pedro deve voltar mais tardar em maio, mas a previsão é de que ele volte antes. E depois, por último, Matias Vinha. Ou seja, o Flamengo então ano que vem já tem reforços pontuais voltando. E tudo pode acontecer e a gente espera aí conseguir os títulos, se Deus quiser. Você põe fé que o Flamengo vai ser campeão? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, fui. Tamo junto, valeu amigos.